vamos lá para mais uma bateria de questões da nossa Sesgran Rio. Agora vamos ver taxas de juros nominal, taxa de juros efetiva, taxa de juros equivalente e a taxa de juros real e a aparente. Beleza? Um bloco com o tema estudo das taxas de juros. Vamos botar assim. Ok? Então vamos lá. A nossa primeira questão, que seria a questão número 18, vem dizendo: qual é a taxa efetiva trimestral correspondente a juros de 30% ao trimestre com a capitalização mensal? Então olha só, vamos lá. Primeiro, ele te deu essa taxa, 30% ao trimestre, vou abreviar aqui AT, com capitalização mensal. Capitalização mensal. Essa taxa aqui é a chamada taxa de juros nominal. Qual é a definição de taxa de juros nominal? É aquela taxa aonde o período de capitalização, que no caso aqui é mensal, é diferente do período da taxa, que no caso aqui é o trimestre. Então a taxa de juros nominal tem essa definição, é uma taxa onde o período de capitalização, quer dizer, o período onde os juros, né, onde você acrescenta juros, é diferente do período da taxa. É 30% ao trimestre com periodicidade mensal, com capitalização ao mês. Beleza? Taxa de juros nominal. Então quando essas duas unidades de tempo forem diferentes, a taxa ela é chamada de nominal. Beleza? A partir da taxa nominal, a gente vai achar, vamos achar a taxa de juros efetiva da operação mensal. Porque olha só, a capitalização é ao mês. Então 30% ao trimestre, capitalização mensal, qual é a relação de trimestre para mês? 3 meses, né? 1 para 3, um trimestre tem 3 meses. Então se você pegar 30% ao trimestre e você quer descobrir o pedacinho no mês, o que você tem que fazer? Dividir por 3, né? Aí você vai achar 10% ao trimestre, que é o pedacinho, que é ao trimestre, perdão, ao mês, que é o pedacinho mensal, né? Que é os pedacinhos ao mês. Então 30% em 3 meses. Se eu dividir por 3, eu vou achar as capitalizações mensais, as taxas de juros mensais, 10% ao mês, que é a taxa de juros efetiva mensal. Tá? Essas taxas aqui, a taxa de juros nominal e essa taxa de juros aqui, são chamadas de taxas de juros proporcionais. Proporcionais, elas são proporcionais, né? 30 dividido por 3 dá 10, ou 10 vezes 3 dá 30, tanto faz, se você andar para frente ou para trás, são taxas proporcionais. Então, da taxa de juros nominal, você acha a sua taxa de juros efetiva e a unidade da taxa efetiva será sempre a unidade do período de capitalização. A capitalização aqui é o mês, a taxa efetiva é mensal. Tá? A unidade da taxa efetiva é sempre a unidade do período de capitalização. E a taxa de juros nominal e a sua taxa de juros efetiva correspondentes serão taxas de juros proporcionais. Proporcionais, beleza? Agora, a partir daqui, aí sim eu já vou achar, vamos chamar de taxas de juros equivalentes, porque aqui eu já vou achar uma taxa de, que é o que ele está perguntando. Ó, ele está perguntando qual é a taxa efetiva ao trimestre. Então aqui eu tenho que achar uma taxa de juros efetiva trimestral, tá? Que seja equivalente a essa taxa de juros de 10% ao mês. A questão poderia ter sido escrita dessa maneira, olha só. Qual é a taxa efetiva trimestral equivalente, né, correspondente à taxa de 10% ao mês? Só que em vez dele perguntar qual é a taxa de juros ao trimestre equivalente à taxa de juros de 10% ao mês, ele deu um passinho para trás. Ele perguntou qual é a taxa de juros efetiva trimestral correspondente, equivalente a essa taxa de 30% ao trimestre de capitalização mensal.
Ele deu um passo para trás. Beleza? Ok? Então, essas taxas aqui serão equivalentes. Se você tem 10% ao mês, no final de um trimestre, tá? E essa questão aqui é juros compostos, geralmente a questão quando não fala nada é juros compostos, você pode ler aqui e a questão não fala nada, vai ser juros compostos. Então, se você tem 10% ao mês no final de um trimestre, no final de 3 meses, você vai capitalizar 10% em cima de 10% em cima de 10%. Vai dar um exponencial. É o fator 1 mais i elevado a n, né? Juros compostos, esse é o fator de atualização de capital, 1 mais i elevado ao tempo. Então, a taxa de juros de 10% ao mês é elevada a 3 meses. Porque um trimestre tem 3 meses. Então, 10%, cima de 10%, cima de 10%. Então, você vai ter que pegar aqui o seu fator 1 mais i, 1 mais 10 sobre 100, ou seja, 1 mais 0,1 elevado ao cubo. 3 meses, 10% ao mês em 3 meses. 1,1 elevado ao cubo é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, que é 1,331. Esse é o fator. Ou seja, por exemplo, se você pegar R$1.000 e multiplicar por 1,331, o seu dinheiro passou a ser 1.331. Ou seja, aumentou R$331 em 1.000. Ou seja, aumentou 33,1%. Então, multiplicar qualquer número por 1,331 significa aumentar 33,1%. Né? A gente vê isso em curso teórico. Como é que você passa de fator para porcentagem? Tira o 1 e multiplica por 100. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que custa 1.000. Se você multiplicar por 1,331, vai passar a custar 1.331. Ou seja, daqui para cá ela aumentou 33,1%. Ou seja, R$331. Né? Então, multiplicar por 1,31 é aumentar 33,1%. Então, essa taxa aqui, ao trimestre, vai ser de 33,1% ao trimestre. Então, tira 1 e multiplica por 100. Tira 1, 0,331 vezes 100, 33,1. Esse é o macetezinho de passar de fator para taxa, tá? Bom, então nós podemos dizer que 33,1% ao trimestre é equivalente, corresponde a 10% ao mês, e aí você pode marcar a letra E, né? 33,1, pode marcar a letra E tranquilamente, com certeza é o gabarito. Beleza? É um gabarito a juros compostos. E se fosse juros simples? Se a questão falasse em juros simples, como é que você vai fazer? Bom, se a questão falar em juros simples, aí você vai ter que fazer uma paradinha aqui. Aí olha só, como é que você vai fazer? De nominal para efetivo é a mesma coisa. Divide por 3, elas são proporcionais. A diferença, se for juros simples, vai estar aqui. Ó, apaga esse 1 mais elevado a n, juros compostos, olha só. Se for juros simples, vamos botar aqui. Se essa questão fosse juros simples, qual seria a resposta? Ó, aí aqui não tem mais 1,1 elevado ao cubo, não tem mais potenciação. 10% ao mês, se você quer descobrir quanto é que vale no final de 3 meses, lembra que o juros simples é tudo i vezes n? O fator de juros simples é 1 mais i vezes n, né? 1 mais i vezes n. Então 10% ao mês no final de 3 meses, você multiplica por 3, né? Vai dar 30% ao trimestre. Então 30% ao trimestre é equivalente a 10% ao mês em juros simples. Ora, o que eu posso concluir? Olha aqui, 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes 3 dá 30. Ou 30 dividido por 10 dá 3, ou seja, em juros simples, as taxas de juros equivalentes são também proporcionais. Então são taxas de juros equivalentes e proporcionais também. Então, em juros simples, as taxas de juros equivalentes são também proporcionais. Então, a resposta seria 30%. Então, cuidado. A letra A é um gabarito a juros simples. Vou botar aqui. Né? A letra E seria um gabarito a juros compostos. Você vai marcar a letra E. Beleza? Mas, tá vendo? Letra A, um gabarito a juros simples. Letra E, um gabarito a juros compostos. Ok? Então essa questão foi boa, que nessa questão deu para fazer uma revisão de taxa de juros nominal, taxa de juros efetiva, taxa de juros equivalente e taxa de juros proporcionais. Tudo de uma única questão, né? Taxa de juros proporcionais, equivalentes, efetivas e nominal. Então tá vendo? Uma única questãozinha envolvendo essas taxas todas, tá bom?
Bom, juros compostos, gabarito é a letra E. Caso a questão falasse, né, em juros simples, qual é a taxa efetiva trimestral? Às vezes aparece isso, aí seria a letra A, que não é o caso. Beleza? Então fechamos aqui a questão número 18. Letra E, o gabarito. Vamos para a questão 19. Vamos apagar aqui, questão 19. E a questão 19, gente, que nós vamos fazer, ela será o contrário da questão 18. Por isso que eu botei a questão 18 e 19 juntas, que é para você ver. Na questão 18, nós partimos da taxa nominal e achamos a efetiva, né, no caso trimestral. Essa aqui vai ser o contrário. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu preparar aqui para você. Ó. Vamos lá. Nas operações de empréstimo, a financeira cobra uma taxa efetiva de juros no regime de captação composta, que ela definiu bem que é juros compostos, né? Tá vendo? De 10,25% ao ano. Isso equivale a cobrar juros com taxa anual e capitalização semestral de... Então a pergunta dele é qual é a taxa de juros nominal. Essa é a pergunta dele agora. Ó, vamos botar um pouquinho mais aqui para baixo. Então a pergunta dele é qual é a taxa de juros nominal. Que taxa nominal é essa? Vai ser uma taxa anual ao ano com capitalização semestral. Essa é a pergunta dele. Então agora ele está perguntando qual é a taxa ao ano com capitalização semestral. Beleza? Ok? Bom, então de qualquer maneira aqui vai ter que ter uma taxa semestral. Vai ter que ter uma taxa de juros efetiva semestral. E como eu falei na questão 18, essas taxas aqui são proporcionais, né? O período da taxa de juros efetiva proporcional à taxa nominal é o período da capitalização. Se capitalização é semestral, aqui vai ser semestral. Tá? Ok? E ele te deu essa taxa, 10,25% ao ano. Ele te deu a taxa de juros efetiva anual, né? Quer dizer, essas daqui são proporcionais e essas daqui são taxas equivalentes. Beleza? Tá bom? Taxas equivalentes. Joia? Bom, aí, agora é o contrário. Tá vendo que é o contrário, gente? Questão 18 você começou do nominal e foi lá pro finalzinho. Aqui não. Vai começar do final, vai dar de trás pra frente. É igual a questão 19, só que é o contrário, das pra frente. Então vamos lá. Então aqui bom, de ano para semestre, né, um ano tem 2 semestres. Então se você tem uma taxa que você não sabe qual é a anual, para passar para semestre você vai ter que dividir por 2. Vai ter que dividir por 2 para achar o semestre. Beleza, porque um ano tem 2 semestres. Tá. E aqui de semestre para ano, você vai ter que andar 2 semestres, um em cima do outro. Né? Como é juros compostos, o fator é 1 mais i elevado a n, então o fator é 1 mais i elevado ao quadrado. Que é esse fator, 1 mais i elevado ao quadrado. Tá? Esse i aqui é essa taxa que você não sabe quem é. Vamos botar aqui um i. Esse i aqui, ó, i. Esse i que você não sabe quem é. Vamos botar aqui. Elevado ao quadrado de semestre para ano. Que gerou essa taxa de 10,25% ao ano. Ou seja, que gerou um fator de 1,1025. Né? De fator para porcentagem, como é que eu falei que a gente faz? Tira o 1 e multiplica por 100. De porcentagem para fator, faz ao contrário. Divide por 100, vai dar 0,1025 e soma 1. 1,1025. Ora, então eu tenho que resolver essa equação aqui. Essa equaçãozinha aqui de cima. Ó, 1 mais i, para dizer a verdade, 1 mais i sobre 100, né? Que a gente sempre divide a taxa por 100, concorda? 1 mais i sobre 100
Beleza? Por exemplo, se você achasse a taxa de 3%, o que é 3%? É 3 sobre 100, que é o seu I. Então, para você achar a taxa em percentual, já coloque I sobre 100. Que na hora que você achar o I, vamos supor que o I fosse 3. 3 sobre 100, 3%. Já acha em porcentagem direto, tá? Senão você vai achar a taxa unitária, em decimal. Aí você pode se confundir. Que é igual a 1,1025. Ora, olha só aqui. Quando eu tenho, por exemplo, ó, 4 ao quadrado é igual a 16. O que acontece? Olha aqui, 4 ao quadrado é igual a 16. Se eu apagar o quadrado aqui, eu tenho que colocar uma raiz desse lado, né? Porque raiz de 16 é igual a 4. Confere? Mais um exemplo. 6 ao quadrado é igual a 36. Se eu apagar o quadrado aqui, tem que botar a raiz de 36, que dá 6. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Se eu apagar o quadradinho aqui, ó, vai ficar 1 mais I sobre 100 é igual a raiz quadrada de 1,1025. Raiz quadrada de 1,1025. Beleza? Raiz quadrada de 1,1025. Ah, como é que eu vou fazer a raiz quadrada de 1,1025, gente? Não tem nada demais. Tá? Não tem nada de... Vou mostrar aqui como é que pode fazer, sem estresse. Pegar um quadrinho branco aqui que eu vou fazer nesse espaçozinho aqui. Tá? E depois eu apago. Raiz quadrada de 1,1025, gente. Raiz quadrada de 1,1025 não é a mesma coisa aqui. Raiz de 11.025 sobre 10.000, né? Porque 10.000 tem 4 zeros, a vírgulazinha dá 4 casinhas para trás, não é isso? Ou seja, raiz da divisão é a divisão das raízes. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. Raiz de 11.025 dividido por raiz de 10.000. Tá? Beleza? Ok? Raiz de 10.000 é 100. Raiz de 10.000 é 100. Porque 100 ao quadrado é 10.000. 100 ao quadrado é 10.000. Então raiz de 10.000 é 100. 4 ao quadrado é 16. Então raiz de 16 é 4. 3 ao quadrado é 9. Então raiz de 9 é 3. 100 ao quadrado é 100.000. Então raiz de 100 ao quadrado é 10.000. Então raiz de 10.000 é 100. Né? 100 ao quadrado é 10.000. Raiz de 10.000 é 100. Beleza. E o negócio é raiz de 11.025. Gente, qual o problema? Você vai fatorar. Tá? Você vai fatorar. Colocar a fatoraçãozinha aqui do lado. Colocar fatorar. Não tem problema. Fatora, gente. Olha aqui. 11.025. Vou mostrar como é que faz. Fatora. Que número é divisível por 11.025? 3, né? 11.025 dividido por 3 vai dar 3.675. Dividido por 3 vai dar 1.225. Né? 1.225. Dividido por 5 vai dar 2 vezes 5, 10. 245. 245. Dividido por 5 vai dar 4 vezes 5, 20, 4, 49, né? 9 vezes 5, 45, 49. 49 dividido por 7 dá 7, 7 por 7 dá 1. Tá vendo? Então, 11.025 nada mais é do que 3 vezes 3, ou seja, 9, vezes 5 vezes 5, 25, vezes 7 vezes 7, 49. E a raiz de 11.025, vai ser igual a raiz desse produto, né? Ó, raiz de 11.025 vai ser igual a raiz desse produto. Só que a raiz do produto é o produto de cada número individualmente falando. Raiz de 9 vezes 25 vezes 49 é igual a raiz de 9, que é 3, vezes raiz de 25, que é 5, vezes raiz de 49, que é 7. E 3 vezes 5 dá 15. Vezes 7, 105. Então a raiz de 11.025 é 105. Dividido por 100, 1,05. 1,05. Então a raiz de 1,1025 é igual a 1,05, beleza? Ok? Coloca uma pausa aí, copia isso daqui que eu vou apagar, tá? Beleza? Então, 1,05 é a raiz daquela decimal. Então já posso voltar aqui essa tela. Então, 1 mais I. Então, 1 mais I sobre 100 era a raiz de 1,1025, que é igual a 1,05, como calculamos, né? Então, 1 mais I sobre 100, a raiz de 1,1025 é igual a 1,05.
tá bom? Vou pagar essa raiz aqui que você já calculou. Então vai dar 1,05. Vai dar 1,05, beleza? Ok. Então, I sobre 100 é igual a 1,05 menos 1, que dá 0,05. Ou seja, o I é igual a 100 vezes 0,05, 5%. Né? Ao semestre. Então tá aqui. Esse I aqui é 5% ao semestre. 5% ao semestre em cima de 5% vai dar 10,25. Beleza? Ou seja, 1,05 ao quadrado é 1,1025. 1,05 ao quadrado é igual a 1,1025. Ora, se esse cara dividido por 2 dá 5, faça ao contrário. 5 vezes 2 dá 10. Então aqui é 10. 10%, letra C. Então 10% ao ano, captação semestral, é a resposta. Tá vendo? Ok? Então a questão 19 e 18, botei de propósito, porque vocês às vezes jogam assim. Às vezes ela vai numa mão, às vezes volta na contramão. Então fica ligado na questão 18 e 19, hein? Fica ligado nessas questões. Tá bom? Então fechamos a questão 19, letra casa, tá? Letra C de casa. Então questão 18 e 19, trata elas aí com carinho. Vê o vídeo de novo, vê e revê a questão 18 e a questão 19. Uma vai no sentido e a outra vai em outro sentido, tá? Sendo que na questão 19 teve esse lance aí da volta, né? Caindo uma raiz quadrada. E a questão 20, ela fala o seguinte: Serginão Rio, um investimento obteve variação nominal de 15,5% no ano. Nesse mesmo período teve uma inflação de 5%. Quer dizer, no mesmo período 5% ao ano, né? Nesse mesmo período. A taxa de juros real ao ano, anual, o investimento foi... Bom, galera, olha só. Existe uma coisa chamada, né, uma relação entre taxa de juros aparente. Essa taxa aqui é chamada uma taxa de juros aparente ou ganho aparente. Por que aparente, gente? Porque teve uma inflação. Aparentemente o cara vai ganhar 15,5% ao ano, mas tem uma inflação de 5%. Então ele está te perguntando a taxa de juros real, como se fosse a taxa líquida. Então, taxa de juros aparente, taxa de juros real e inflação são três coisas que andam juntas, coladas, beleza? Aparente, inflação, real. Taxa de juros aparente, taxa de juros real e inflação, ou índice de inflação. Aí tem uma formulinha que relaciona essas três coisinhas. O fator real é igual ao fator aparente dividido pelo fator inflação. Que fator é esse? Não é a taxa que eu botei aqui, é fator. Esse fator é o fator de juros compostos, é 1 mais I elevado a N. Tá? No caso aqui, o N é igual a 1, está trabalhando durante um ano. Né? Então o N é igual a 1. Beleza? A um ano. 15% no ano, inflação de 5% ao ano. Qual é a taxa de juros nesse ano? Então N é igual a 1. Então vamos lá. Ele quer a taxa de juros real. O fator real vai ser igual ao fator aparente. Qual é o fator aparente? 1 mais I, 1 mais 15,5 dividido por 100. Né? Aqui, ó, 1 mais 15,5 dividido por 100. Só que elevado a 1, que é durante um ano. Então elevado a 1 não precisa colocar, né? Pode apagar aqui esse elevado a 1, concorda? Tá? E 15,5 sobre 100, quanto é que é? 0,155. Mais 1 vai dar 1,155. 1,155 que é o fator aparente dessa questãozinha. E o fator de inflação, a mesma coisa, 5%. Vai ser 1 mais 5 sobre 100 elevado a 1. Só que 5 sobre 100 é 0,05. Então 1 mais 0,05, 1,05. Né? 1,05. Então, você vai achar o fator. Tá? Você vai achar o fator real. Fazendo a divisãozinha, você vai achar o fator real, 1,1. Tá? 1,1. E não a taxa. Ora, mais de fator. Como é que você passa para taxa, de fator para taxa? Ora, tira o 1 e multiplica por 100. Que nem aqui, gente, o 15,5%, como é que eu passei de taxa para fator? Não foi 1 mais 15,5 sobre 100, ó?
de percentual para fator, divido por 100 e somo 1. Não foi? Ó, 1, né? Divido por 100 e somo 1. Divido por 100 e somo 1. De fator para taxa, eu faço o contrário. Tiro 1 e multiplico por 100. 1,1 menos 1, 0,1. Vezes 100, 10%. Tá? 10% ao ano, que foi a taxa real, letra D. Então, realmente, o cara ganhou 10%. Aparentemente era 15,5%. Veio a inflação, corroeu essa taxa aparente dele e realmente ele ganhou 10% no ano. Letra D de dado, fica ligado nessa formuleta aí que eu passei para vocês, tá? Que relaciona essas taxas, aparente, real e inflação, tá bom? Então tá aí. Então questão 18 e 19, nós falamos, né, das taxas nominais, equivalentes, efetiva, proporcional. E agora um outro bloco que trabalha com essas questões, taxa real, taxa aparente e inflação. Essas três coisas estão linkadas por aquela formulinha. E aí vem, uma pessoa que vive de rendimentos no mercado financeiro, né, aplicou todos os recursos que ele rendeu um retorno nominal, quer dizer, aparente, de 20% ao ano. De 20% no ano. Então a taxa aparente é igual a 20% ao ano. Esse nominal aqui está no sentido de aparente, tá? No sentido de aparente. Considerando que a inflação da cesta básica foi de 6% nesse mesmo ano, então a inflaçãozinha, né, de 6% nesse mesmo ano, quantas cestas básicas a mais, em termos percentuais, ele poderá comprar após o retorno da aplicação, ou seja, no fundo ele quer a taxa real. Ele quer a taxa real. Ele quer a taxa real, né? Ora, o fator real, elevado a 1, que é tudo durante um ano, é igual ao fator aparente, 20% sobre 100, 0,2, mais 1,2. 1,20. E 6%, 1 mais 100 sobre 100. 1 mais 0,06. 1,06. Elevado a 1, que novamente é tudo durante um ano. Né? Tá tudo durante um ano. Beleza? Ok? Então, dividindo, você vai achar o quê? O real, o fator real. Você vai achar o fator real. 1,132. Para taxa percentual, como é que você faz? Tiro 1, 0,132 vezes 100. 13,2% no ano é a taxa real, né? Taxa líquida aí. Beleza? 13,2% ao ano. Mais uma questãozinha aí envolvendo esses conceitos de taxa aparente, taxa real e inflação. Beleza? Então, letra B de bola. Próxima questão, questão 22. Vamos lá, 6 Gran Rio. Então vamos falar, 22 aqui, isso. Um investidor resolveu fazer uma aposta, um empréstimo de 1 milhão por um ano, ao custo de 10% no ano, beleza? No mesmo dia ele aplicou esse mesmo 1 milhão pelo mesmo prazo, um título cambial, que rende a variação do euro mais 4% no ano, tá? Qual é a variação do euro no período que empata a aposta, ou seja, que faz com que o investidor não ganhe nem perca ao final dessa operação, beleza? Ou seja, então, você tem aqui um custo de 10% ao ano, tá? Então, nesse mesmo dia, ele aplicou esse mesmo milhão pelo mesmo prazo em um título cambial que rende a variação do euro mais 4% ao ano. Então, olha só, qual é a variação do euro nesse período que empata a aposta, ou seja, que faz com que o investidor ele não ganhe nem perca no final dessa operação. Vamos lá? Gente, essa questão aqui, ela só está com uma outra roupagem. No fundo, é questão de taxa de juros aparente, tá? Esse 10% aqui, esse custo de 10% ao ano é como se fosse uma taxa aparente. Como se fosse uma taxa aparente. Beleza? Essa variação do euro e esse 4% ao ano é como se fosse a taxa real e a inflação. Tá? Como se fosse essa aqui, variação do euro mais 4%, como se fosse a taxa real e a inflação. Beleza? Então a variação do euro vai ser igual a esse custo de 10%, que funciona como se fosse uma coisa aparente, uma taxa aparente. O fator é 1
mais I elevado a N, no caso N é 1, o ano, então 10% é 1,1, tá? Dividido pelo fator 1 mais I a 4%. Quer dizer, 1 mais 4 sobre 100, 0,04, 1,04. Beleza? E aí você vai achar a variação do euro, que funciona, como eu já falei, como se fosse uma taxa real e a inflação. Tá? Então, no fundo, é uma questão meio camuflada. Beleza? E fazendo a continha aí, você tem 1,0577. Que tira 1, multiplica por 100, você acha 5,77%, letra C de casa. Fechou? Então, uma questão desse tema, aparente, real. Taxa aparente, taxa real. Ou ganho aparente, ganho real. Ou custo aparente, enfim. Beleza? Bom, então, podemos ir para a questão 23, que fala: aplicaram-se 5.000 em um investimento que remunera, além da inflação, uma taxa real de juros de 6% ao ano. Então a taxa real é igual a 6% no ano. Capitalizados mensalmente. Opa, uma taxa nominal. Nominal, período de capitalização diferente do período da taxa. Então um ano tem 12 meses, né? Então 6% ao ano, vamos botar aqui capitalizados, ou seja, com capitalização mensal. Capitalizados ao mês. Tá? Ora, um ano tem 12 meses. Se eu dividir por 12, eu vou achar 6 dividido por 12, metade, né? 0,5% ao mês. Essa é a taxa real ao mês. Taxa efetiva ao mês. Taxa real ao mês. Ele disse que, né, então você tem um capital de 5.000, vamos lá, botar aqui 5.000, capital de 5.000, que remunera, além da inflação, uma taxa real de juros de 6% ao ano, ou seja, 0,5% ao mês. Se no primeiro mês a inflação foi de 1%, o montante dessa aplicação no fim do primeiro mês foi... Bom, aqui você toma cuidado, porque aqui já é o contrário, tá? É um investimento, uma aplicação, e que está remunerando pela inflação e pela taxa real. Então aqui você não vai descontar a inflação, tá? Você não vai perder com a inflação. Então o montante vai ser o capital 5.000, vezes essa taxa de juros, né? 1 mais 0,5% ao mês, elevado a um mês, né? Porque é tudo no mês, beleza? E depois atualizar pela inflação de 1%. De 1%. Vou até tirar o elevado a 1, que não precisa, né? Atualizar pela inflação 1%. Ou seja, vezes 1 mais 1 sobre 100. Pronto. Então você corrige pela taxa de juros e corrige pela inflação. Tem dois fatores de correção. O fator de correção para a taxa de juros e o fator de correção para a taxa de inflação. Ou índice de inflação. Beleza? Então aqui você está reajustando o seu dinheiro pela inflação. É diferente. Então o montante é 5.000 vezes 0,5 sobre 100. Cuidado aqui com a vírgula, 0,5 sobre 100 é 0,05 mais 1,005. Né? 0,5 sobre 100, tá? Ó, a vírgula 2 casinhas para trás. 1, 2. E 1 sobre 100, 0,01 mais 1,01. Beleza? Ok? Então, gente, toma cuidado com essa questão que eu botei, justamente para chamar a atenção que, nesse caso daí, você não vai descontar a inflação. Nesse caso daí, você vai corrigir pela inflação e pela taxa de juros esse investimento, tá? E aí vai dar a letra A, né? Na hora que você corrigir isso daí e fizer a continha, você vai achar 5.075, beleza? Ok? Tranquilo? Tá? Bom, essa conta aqui, gente, no caso 5.000 vezes 1,005, ó, 5.000 não é 5 vezes 1.000, é 5 vezes 1.000, né? Então, no fundo, essa conta aqui, 1.000 vezes 1,005 é 1.005. 5 vezes 1.005, tá vendo? Então, 5.000 vezes 1,005, 5.000 é 5 vezes 1.000.
Pô, 1000 vezes 1,005 vai ter com a vírgulazinha 3 casinhas pra frente. Então vai dar 5 vezes 1005, tá vendo? 5 vezes 1005, não é uma conta tão chata. Vezes 1,01. 5.075,25. Fecha essa questãozinha 23 com a letra A, já marquei para vocês, letra A. Então, atenção quanto a essas questões, né? Um bloco de questões que envolve taxa nominal, equivalente, efetivo e proporcional, e um bloco de questões que tem essas 3 taxas ligadas através da formulinha, né? Taxa de juros aparentes, taxa real, taxa de inflação, ou índice de inflação. Beleza? Ok? Então essa questãozinha em 23, letra A, fechamos esse bloco aí.